Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer resenha de um livro muito legal. Eu nem tava assim pretendendo fazer resenha dele tão rápido, mas eu terminei de ler ontem e eu falei, não, eu preciso falar dele com alguém. Então eu resolvi falar dele com vocês, que nada melhor, né? Eu tô falando, gente, de Menino de Ouro, de Abigail Tartelin. Esse livro aqui eu recebi de parceria da Globo Livros e eu simplesmente engoli o livro. Gente, eu devorei o livro em 3 dias ou menos, não sei. Cada vez que eu parava para ler, eu lia 100 páginas, 150, assim. Isso porque eu não tenho muito tempo, mas eu gostei muito desse livro e eu vou falar um pouquinho dele para vocês agora, tá? A capa, como vocês sabem, eu não leio sinopse nem nada, mas a capa mostra aqui o seguinte: Max Walker tem uma vida perfeita, Max Walker tem um segredo. E depois que eu li o livro, eu olhei a orelha, olhei a contracapa, e realmente o livro não dá nenhum spoiler do que é esse segredo de Max. E eu achei isso muito legal, porque às vezes a gente lê, isso é um dos motivos que eu não leio mais sinopse, que algumas vezes a gente lê a contracapa e a contracapa dá um super spoiler do livro e acaba com toda a graça. Mas nesse caso aqui não, você lê a contracapa, lê a orelha e o segredo de Max continua escondido. Ponto positivo para o livro. Mas vamos à história. Bom, é o seguinte, Max Walker, ele é um garoto de 16 anos, ele vive numa família perfeita, tá? A história se passa na cidade de Henway, pertinho de Oxford, na Inglaterra. E os pais dele são advogados e o pai trabalha para a coroa, faz um trabalho lá para a justiça, para a coroa inglesa. Ele tem um irmão mais novo, Daniel, que é um menino muito inteligente, tá? Então, assim, é aquela família pacata, aquela família perfeita, pais felizes, um casamento feliz, irmãos felizes. O Max é um garoto muito popular, ele é bonito, ele é inteligente, tá? Porém, Max esconde um segredo. E esse segredo é um segredo muito delicado que não pode ser revelado. Aí eu pensei comigo assim, gente, como é que eu vou fazer resenha de um livro sem contar o segredo de Max? A galera vai me matar se eu não falar qual que é o segredo. Aí a própria Globo Livros, no trabalho de divulgação desse livro, soltou um spoilerzinho muito simpático que me ajudou muito. E o banner que eles divulgaram é esse aí. Obviamente, o segredo de Max é um segredo relacionado à sua sexualidade, certo? Ponto. Mais do que isso, eu não falo. Mas não falo, não falo, não falo mesmo. Nem adianta me perguntar. Continuando aqui a resenha, Max tem um segredo com a sua sexualidade e é uma coisa muito delicada e eu achei muito legal a autora, que é uma menina jovem, tá aqui ela, ó, a Abigail, muito jovem e bonita. Ela abordou essa parada aí de uma coisa muito bacana, tá? E de uma forma muito especial. Então a história do livro se desenvolve ao redor do segredo de Max. Porém, como ela se desenvolve, o que acontece, quais são as consequências desse segredo, é que deixa a história muito bacana. A estrutura do livro ela é narrada por 6 personagens principais, tá? Os capítulos são muito curtos e cada capítulo é narrado por um personagem. No início eu comecei a anotar freneticamente, falei, caramba, vai ser uma teia, né? Eu comecei a anotar o nome dos personagens, mas não, fica somente a narrativa entre esses 6 personagens, que são os pais de Max, que são a Kari e o Steve, o irmão de Max, que é o Daniel, o próprio Max, a sua amiga Sylvie e a sua médica Art. E aí cada um vai narrando a mesma história de pontos de vista diferentes. Isso eu achei muito legal. Por exemplo, o Max conta uma história, uma passagem, e aí no próximo capítulo o seu irmão Daniel conta o que ele estava fazendo na hora que aquilo aconteceu.
ou o seu pai conta o que estava fazendo antes daquilo acontecer. Então dá uma perspectiva bem legal da mesma história, do mesmo ponto de vista, tá? Mas não é uma confuso não, tá, gente? A história é bem sequencial, é bem legal e não dá pra você se perder não. Eu comecei a ler o livro e achei que ia ser um livro mais até um pouco infantil, um pouco adolescente, assim, naquela transição. Porém, eu me enganei um pouco. O livro, ele é muito bem escrito, a escrita, a leitura é muito fácil, é muito simples, porém, o assunto tratado aqui é um pouco delicado e existem cenas que são bem fortes, tá? E levou o livro a um patamar assim mais já para adulto, né? Apesar dos personagens principais serem adolescentes, serem na faixa de 16 anos, mas os outros narradores, que não deixam de ser personagens principais, tem os pais de Max, a médica, que lidam com questões muito delicadas e de uma forma mais adulta. Então, eu não sei como eu classificaria esse livro, mas inclusive uma amiga minha perguntou se serviria para o netinho dela de 10 anos. Não, não serve. Tá? Eu já acho que é para uma faixa assim, acima de 15 anos, daí pra cima, tá bom, gente? Então é um livro que eu não indicaria para crianças, não. Fala aqui que vai atrair leitores de todas as idades, mas para criança eu não indico. E o livro, apesar de que o foco principal é a sexualidade de Max, ele trata outras questões muito, muito importantes, como o relacionamento entre pais e filhos a respeito desse problema, como também decisões, até que ponto os pais podem interferir numa decisão do seu filho, uma decisão tão delicada, até que ponto os pais conversam com seus filhos, porque é aquela coisa, a princípio a gente fala, poxa, é a família perfeita, mas quando a gente começa a ler, a gente vê que não é tão perfeita assim, que existem outros problemas, não só o problema de Max, mas o problema com a família, do relacionamento entre os pais, até que ponto vocês que são pais, né, conhecem os seus filhos, né, aparentemente você olha, o seu filho é bonito, é feliz, é popular, ele tem um problema, mas tudo bem, quem precisa falar sobre ele? Né? Então, você acha que tá tudo bem, mas não tá, o psicológico da pessoa não tá legal. Então isso eu achei bem bacana, porque acaba sendo também um alerta para os pais olharem mais para os seus filhos, né? A história é muito boa de ser lida. Como eu disse, eu devorei o livro, eu li muito rápido. A leitura é muito gostosa, apesar do assunto ser delicado e de ter me causado alguns incômodos ao longo da leitura, né? E eu falava assim, não acredito que isso está acontecendo, e eu não acredito que ninguém vai fazer nada, mas eu sempre me empolgo, né? Mas é porque realmente o livro é muito impressionante, a forma como foi escrita, a forma leve, ao mesmo tempo agressiva e ao mesmo tempo incômoda, e no final acaba sendo um livro surpreendente. E eu gostei muito do final, eu achei que não poderia ter um final diferente, eu adorei o final. Tá, gente? Então, pra finalizar, é um livro que eu indico muito, eu gostei muito, muito, muito. Eu não esperava que o assunto principal fosse ser esse aqui, mas foi muito legal. E, como vocês sabem, eu adoro aprender, adoro quando o livro me leva a aprender coisas. Eu aprendi muito com esse livro aqui e eu acho que vocês vão gostar, sim. Então tá aí, gente, leitura recomendadíssima, surpreendente, Menino de Ouro, de Abigail Tartelin. Recomendo mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, dá um joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no Facebook, no Twitter, no Instagram, eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá? E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada por assistir e até a próxima.